5 coisas que você precisa fazer para melhorar a sua história. Olá, tudo bem? Eu me chamo Andressa Cruz e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos. A primeira coisa que eu gostaria de contar para vocês em relação a essas dúvidas é: releia a sua história muitas e muitas vezes. Sim, alguns escritores acreditam que é só deixar na mão do revisor, é só deixar na mão dos leitores betas, que eles vão dar uma opinião, que eles vão corrigir os seus erros e está tudo bem. Só que não é bem assim. Um autor, quando ele escreve, ele não pode considerar o seu primeiro rascunho algo pronto para ser já levado para os leitores betas e para o revisor. Não. É preciso ter muita leitura, ler e reler, consertar várias e várias vezes, para que faça mais sentido aquilo que você escreveu. 2. Escutar os seus leitores betas. Bom, os leitores betas estão aí para isso. Eu, por exemplo, escrevo romance. Então, a minha leitora beta está acostumada a ler romances e ela vai ter uma opinião para me dar em relação à minha história. Se a minha história está fazendo sentido, né? Se o que eu escrevi, ela conseguiu compreender, se algum diálogo, algo da história está fazendo sentido. Eles vão dizer. E você precisa escutar os leitores betas. Eu sei que pode parecer que a opinião de algumas pessoas de fora pode magoar você. Na verdade, não é nem magoar, mas você fica apreensivo quanto o que vão dizer sobre a sua obra, né? Já que é o seu bebê. Mas você precisa escutar a opinião dessas pessoas. Um leitor beta tem um olhar atento, ele é um leitor nato e vai te dizer o que você tem que melhorar. Muito importante você escutar eles, porque caso algo não faça sentido no seu texto, se ele reparou, é muito provável que os futuros leitores vão reparar que aquilo ali não faz sentido. Então você vai lá e reescreva. 3. Tenha uma escrita limpa. O que é ter uma escrita limpa? Bom, é o seu texto ter a pontuação correta. É você escrever e sentir que aquela frase fez sentido, né? É quando tem um ponto, uma vírgula no local necessário. O texto tem um ritmo para acontecer. Então, seu texto não pode estar bagunçado, as ideias não podem estar de qualquer forma. É muito importante que você leia e releia muitas vezes para que a sua escrita fique limpa. Isso é muito importante porque alguns autores deixam passar batido. Como a gente escreve e às vezes a criatividade está vindo com muita intensidade, a gente vai escrevendo e não repara que o texto ali precisa de uma mudança, precisa de um olhar mais atento, precisa garimpar algumas coisas ali. Então, faça isso, garimpe o seu texto para que ele fique limpo e muito compreensivo para as pessoas. 4. Leia em voz alta. Nossa, isso é muito importante e faz toda a diferença. Você, enquanto escritor, está escrevendo a sua obra. Quando você for reler, releia em voz alta. Quando a gente lê em voz alta, a gente consegue entender como está sendo a respiração através daquela frase. Às vezes você está fazendo a leitura e de repente você vai olhar e vai pensar: aqui deveria ter uma vírgula, aqui deveria ter um ponto. Se você toda vez for reler a sua obra na mente, muitas coisas vão passar desapercebidas, como um ponto, uma vírgula, um parágrafo, um texto que poderia estar mais abaixo, uma frase que não faz sentido. Quando você fala em voz alta, parece que isso soa diferente e os erros ficam muito mais fáceis de serem mostrados. Então, leia e releia em voz alta, faz toda a diferença para você consertar o seu texto. Quinto, e não menos importante, tenha uma boa capa para o seu livro. Sim, invista numa boa capa para o seu livro. Seja ele e-book, seja ele físico. Eu sei que a maioria das pessoas que possam estar assistindo o vídeo sejam autores iniciantes. Possivelmente o seu livro vai para a Amazon, possivelmente o seu livro vai para uma plataforma independente. Mas é muito importante que a sua capa seja específica para o seu público-alvo. Sim, você tem que saber o seu público-alvo. Eu, por exemplo, sou autora de romance juvenil e eu sei que meu público-alvo, em sua maioria, é mulheres, na faixa etária de 18 a 25 anos. Então, eu preciso atingir aquele público. E como eu posso ter uma ideia para uma capa que atinja esse público? Bom, você tem que fazer muitas pesquisas, best-sellers, autores de grande sucesso que vendem muito. E se esse autor tem o mesmo público que você deveria se inspirar nele. Deveria fazer de tudo para que você encontre fotos parecidas com aquele jeito.
Uma dica, eu, por exemplo, que sou autora de romance, o que atrai muito os leitores numa capa de romance é um casal abraçado, é um casal onde o rapaz dá um beijo na testa da menina. Uma boa dica é, não só observe capas de livros, mas também observe capas de filmes de sucesso de romance, do seu nicho. Se, por exemplo, for o gênero de fantasia, observe filmes de fantasia, capas de livros de fantasia, os que estão mais em alta, mas, acima de tudo, tem a sua autenticidade. É claro que é muito bom você receber um elogio quanto à sua capa, que a sua capa parece com o de alguém. Eu mesma, isso já aconteceu comigo, já falaram que a capa do meu livro parece muito com a do Nicholas Sparks. E isso me deixou muito feliz porque ele é um autor de sucesso. Simplesmente houve esse elogio que me deixou muito feliz, sem perceber. Isso me deixou muito feliz porque eu entendi que os possíveis leitores dele, que acredito que também seja nessa faixa de 18 a 25 anos, um jovem adulto ali, se conectou com a minha capa também. Então você precisa fazer isso. Observe filmes, séries, observe capas de livro. Peça ao seu capista para fazer algo de acordo com esse estilo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido um vídeo que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante pra mim. Também se inscreva no canal, tá bom? Pra você estar sempre ligadinho aqui nas dicas de escritas, resenhas e um monte de coisa bacana. Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Beijo, tchau, tchau!